Olá, bom dia, 7 horas em ponto. Muito obrigado pela sua audiência em mais esta manhã. E a gente começa esta edição de quarta-feira do Noticidade de Manhã com a prestação de serviço de trânsito na região. Vai sair de casa agora? Então nossa equipe traz as informações atualizadas para você ao vivo. E quem tem os detalhes desta movimentação do trânsito ao vivo é o repórter Renato Diniz. Bom dia, Renato. Onde você está hoje? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham a Noticidade de Manhã. A gente está no fim da Avenida Armando Panunzio, em Sorocaba, e começo da rodovia João Leme dos Santos, que dá acesso à cidade de Salto de Pirapora. A gente observa que a movimentação nesse começo de manhã é tranquila. A gente observa primeiro os carros que estão chegando no sentido de Sorocaba e a movimentação um pouco maior no sentido de Salto de Pirapora. Aqui na João Leme dos Santos, ontem no começo da noite, um caminhão que transportava vidro tombou na pista na altura do quilômetro 103 da João Leme dos Santos, em Sorocaba. Os estilhaços ficaram espalhados pela pista, a pista precisou ser interditada, mas os funcionários do Departamento de Estradas e Rodagens fizeram a retirada desse material, a limpeza da rodovia, que já foi liberada e está liberada sem qualquer problema para os motoristas. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. A gente está pertinho também da Raposo Tavares. O motorista que vai usar o sistema Castelo Raposo, que usa o sistema Castelo Raposo nesse começo de quarta-feira, não enfrenta dificuldades por enquanto. Mesma situação também para quem usa o sistema Anhanguera Bandeirantes de Jundiaí até a capital. Só que nessas primeiras horas do dia a gente observou já neblina na pista, portanto o motorista que vai pegar a estrada pode ter um pouco de visibilidade reduzida por conta da neblina, então precisa dirigir com a velocidade um pouco mais baixa do que o habitual e ligar o farol baixo. Fernando. Legal, Renato. Agora são 7 horas e 2 minutos. A gente percebe aí a grande movimentação na João Leme dos Santos. Aí eu vou pedir para o nosso cinegrafista Eduardo Bartos dar mais um passeio aí nas imagens. Aí, ó, o caminhoneiro cumprimentando a Noticidade de Manhã. Bom dia para você que sai de casa agora, motorista, inclusive, esses já que estão na estrada. E a gente percebe aí, Renato, inclusive só para orientar o nosso telespectador, que a João Leme dos Santos ela tem um tráfego muito intenso no sentido de Salto de Pirapora e também de Sorocaba. E só para reforçar, ainda que para quem não sabe, evidentemente, ao telespectador de casa, que esta rodovia já faz parte do plano de duplicação, inclusive do governo do estado, até para amenizar esse grande tráfego intenso que nós temos aí, principalmente de caminhões, viu, Renato? Exatamente, Fernando. Até por isso o motorista enfrenta um pouco de dificuldade quando costuma trafegar aqui na João Leme dos Santos, porque é uma pista simples, às vezes não aconteceu nenhum acidente, nenhum tipo de problema, mas tem ali um caminhão na frente, algum carro que está mais devagar na pista, por isso o motorista enfrenta dificuldade. Mas a gente observa aqui nesse começo de quarta-feira sem dificuldades para o motorista que usa a rodovia. Exatamente, só para a gente reforçar, a gente percebe também que ambos os lados não têm calçada, né? Então o pedestre precisa estar muito atento aí com relação à segurança. A gente percebe lá no fundo, as pessoas caminham pelo meio do mato ali mesmo, então atenção nesses trechos aí, o ciclista ali do outro lado, muita atenção pedestre, porque não é fácil, um movimento bem intenso. Tá bom, Renato? Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Tá ok, Fernando, eu volto com mais informações de trânsito também. Obrigado. Policiais militares prenderam um homem com armas e munições no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. Por meio de denúncia anônima, os policiais chegaram até a casa do suspeito e encontraram diversas munições e uma arma calibre 12. O homem, de 27 anos, já tinha 2 passagens por homicídio e vai ser encaminhado ao CDP de Sorocaba. Um curto-circuito esta manhã provocou muita fumaça no interior de um supermercado na Avenida Ipanema, no bairro Novo Horizonte, em Sorocaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve um princípio de incêndio e ninguém ficou ferido. A fumaça já foi controlada no local. E a gente confere agora os destaques do Noticidade desta terça-feira, apresentado por Simone Marqueto. Funcionários terceirizados da obra de um shopping em Votorantim cruzaram os braços por falta de pagamento de salário. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da construtora responsável pelas obras do shopping e fomos informados que os fatos estão sendo apurados, mas que hoje os funcionários terão um pagamento regularizado. Se não acertar nesta quarta, como fica? Aí a gente vai ter que fechar a portaria de novo, né?
para parar a obra aí para a gente ver se recebe, né? Foi entregue aos moradores de São Roque a obra da ponte que fica entre a Avenida Brasil e a Avenida Marginal. No ano passado, a ponte desabou por conta da chuva. Campeã dos Jogos Regionais em Votorantim, Jundiaí conquistou mais de 100 medalhas de ouro. Desde que faz parte da região de Sorocaba, a cidade disputou 15 vezes e foi campeã 14. Agora tem mais um motivo para comemorar. Será a sede do campeonato em 2015. Família reunida na frente da TV para assistir Chiquititas. O episódio que mostrou as meninas do orfanato Raio de Luz em uma bela atrapalhada com bolo conquistou risadas. Garantiu recordações. Lembrei da época que assistia, reunia as meninas juntas para assistir a televisão e começar Chiquititas. Foi bom, e assim, tá, já logo de cara dá para todo mundo assistir, que vai ter muito sucesso ainda, vai ter muitos episódios bons. Adorei rever a novela e vou assistir todos os capítulos agora para rever, né, todos os dias a minha infância. E a nova geração aprovou o que viu. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu aprontava que nem a Bia lá, da Tati. Por quê? Porque ela é parecida comigo. Essa dancinha aí já está se tornando moda, hein? E agora a gente vai direto para a redação do SBT Manhã, na capital, para saber os destaques no Brasil com Carolina Guaidas. 3 criminosos, um deles menor de idade, foram detidos depois de roubar uma loja na zona sul de São Paulo. Era quase fim de expediente quando os 3 suspeitos armados renderam um supervisor do lado de fora e invadiram a loja. 2 funcionários foram obrigados a colocar produtos, a maioria eletrônicos, num saco. Enquanto isso, os ladrões roubavam o dinheiro do caixa. Antes de fugirem no carro, os criminosos trancaram as vítimas no depósito. A central de monitoramento da rede percebeu a movimentação estranha e chamou a polícia, que em patrulhamento pela região localizou os assaltantes. Eles não conseguiram escapar por causa do trânsito e foram detidos em flagrante. O material e o dinheiro roubados foram recuperados. Essa agora é para quem gosta de esporte, principalmente os pequenos. Um projeto em Piedade permite que as crianças possam ter de graça as primeiras noções de basquete. E quem nos traz outras informações sobre esta iniciativa é o repórter Renato Diniz, que agora é iluminado pelo sol. Então você é o iluminado, é isso mesmo, Renato? Exatamente, Fernando. Aliás, iluminado também é a ideia do nome do projeto, é o Arremesso dos Sonhos. Esse projeto que é realizado pela Prefeitura de Piedade, voltado a crianças a partir dos 8 anos até adolescentes, até os 19 anos. Sobre isso eu vou conversar agora com o coordenador do Arremesso dos Sonhos, que é o Marco Antônio Paes. Marco Antônio, bom dia. Como que funciona o projeto? Bom dia. O projeto funciona todas as semanas, né? A ideia é plantar uma educação e o esporte, o basquete. Tem essa intenção de não ficar só no esporte, também cidadania, noções de cidadania. Sim, a educação da criança, a saúde, o bem-estar desse pessoal. Sobre o basquete, o que eles vão aprender? Vão aprender a iniciação, o passe, o arremesso, o drible, a finta, as regras do basquete. Esse projeto ele já existe, né? O que é novo? O novo é a procura de mais crianças, né? A gente foca hoje as crianças de 8 a 12 anos, para realmente dar a iniciação do basquete. E esse projeto também tem a participação de um jogador de basquete, né? Um jogador da seleção. É o Marcel de Souza, né? Que defendeu a seleção por mais de 20 anos aí, um grande exemplo do basquete brasileiro. Muito obrigado pelas informações. As inscrições podem ser feitas no ginásio municipal, o ginásio Carlos Alberto Rodrigues, o Campão, que fica na rua Quintino de Campos, número 182, em Piedade. Para quem não conhece, é perto da Praça da Bandeira. Fernando. Tá ok, Renato. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta para dar uma atualizada no trânsito para quem vai sair de casa, tá bom? Tá ok, Fernando.
Olha só, o assunto que nós vamos falar agora no Espaço Saúde é de perder os cabelos, eu diria. Diz um certo ditado que é dos carecas que elas gostam mais. Será? Bom, isso eu não posso afirmar, mas você sabia que mais de 40 milhões de brasileiros sofrem de calvície? Geralmente, o assunto preocupa mais os homens, mas as mulheres também podem ser vítimas da queda de cabelos. Entenda melhor na reportagem. Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro. Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Calvície literalmente é um assunto de tirar os cabelos. O tema divide opiniões. Você tem medo de ficar calvo? Não tenho medo não. Pouco. Acho que não. Eu tenho, ainda mais que eu tenho uma grande quantidade de cabelo. Olhar no espelho e ver que aquela juba aos poucos vai desaparecendo, de fato causa desconforto. Incomodado com esta situação, o Everaldo não pensou duas vezes e começou a usar um tônico capilar para conter a queda. Não que tenha nascido mais cabelo, mas ele não afinava mais, então isso deu uma estabilizada, vamos dizer assim, né? Ele voltou a crescer. Mas tem quem prefira ser mais radical e fazer um implante de fios de cabelo. O Márcio é um deles. Calvo desde a adolescência, já gastou 15 mil reais em 2 procedimentos capilares. Estou satisfeito, inclusive só as mechinhas da frente aqui, o topete na verdade, que ainda não foi recolocado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, metade da população masculina do planeta terá algum grau de calvície até os 50 anos. No Brasil, este problema assola 42 milhões de pessoas e o fator hereditário é o principal responsável por esta dor de cabeça. Seus folículos pilosos têm um receptor para o hormônio masculino, que seria um derivado da testosterona, que favorece a queda desse cabelo. Por isso, quanto mais cedo prevenir, mais chances a pessoa tem de continuar com os cabelos. Normalmente a gente usa vitaminas que favorecem o crescimento, usa alguns agentes que estimulam o couro cabeludo a melhorar o crescimento, que melhora a vascularização do couro cabeludo. Além disso, cuidar da saúde, que é uma coisa super importante, e é fundamental não ter dermatite seborreica, que é a popular caspa. A quarta-feira será de sol. A gente vê agora imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas devem variar entre 12 e 27 graus. Confira como fica a previsão para outras cidades da região. Pilar do Sul tem mínima de 11 graus e a máxima chega aos 26. Mesma mínima prevista para a Capela do Alto, que tem máxima de até 27. Itu tem mesma máxima prevista. Em Tatuí, as temperaturas variam entre 13 e 28 graus. Período de férias. Entre as crianças, uma das brincadeiras mais procuradas é a pipa. E olha que tem gente que sabe disso e lucra com a diversão. Dia ensolarado, parque cheio, haja espaço para tanta criança, haja também brincadeiras. Soltar pipa é uma das preferidas. André convidou o sobrinho para a brincadeira que, apesar de ser ao ar livre, há custos. Gastei mais ou menos uns 20 reais e nada como um sorriso de uma criança, né? Brincar com a força do vento atrai adeptos, cada vez mais coloridas e de material diferenciado. Essa aqui não rasga, né? Pode molhar, que nem a criançada sair puxando, que não vai rasgar. E não são só os pequenos que gostam, não. Estoura a linha e perde o pipa. Aí ficou sem, eu não gosto de ficar sem pipa. Vem comprar. Aí eu venho comprar quase todo sábado e domingo. O meu é os pipa maiores, que é melhor, né? Tem vento, quando tá pouco vento, os pipa maior é melhor. E as rabiola preta. Fica mais bonito no alto. Férias que rendem lucro. Chega esta época, GR não faz outra coisa a não ser produzir e vender pipas. Esta loja em Votorantim fica o dia todo assim, lotada de clientes. Em busca de novidades, papéis comprados em São Paulo e no Rio têm temas atuais e para todos os gostos. Por ano, são vendidos 50 mil modelos, 90% só no período de férias.
o ano todo a gente produzindo, eu e toda a família, né? Para chegar em 2 temporadas, no meio do ano e no final do ano, a gente arrebentar de vender para Votorantim e toda a região. Quando não está na escola, Gabriele, filha de Gerry, ajuda na montagem. Eu coloco a folha na armação, eu colo pipa, eu corto para colar, eu faço a biola, coloco no saquinho, grampeio. A loja vende no varejo e atacado para Sorocaba e região. Seu Anilton revende no bairro onde mora. Todas as férias, a história se repete. Direto no portão, apertando a campainha lá, criançada até 6 horas da tarde. O dia inteiro, assim. A gente vai acompanhando pela TV, um time de futebol é campeão, a gente já procura a folha do time para poder fazer o pipa. Hoje a gente tem esses pipas de celofane, que são os pipas de plástico, que eles duram mais. A criançada, até quando tá chovendo, meio fraquinho, eles soltam com chuva mesmo. O que a criançada mais gosta é novidade, né? E a brincadeira também exige atenção dos pais, porque ainda existem crianças que utilizam o cerol, uma realidade que preocupa as autoridades. E o repórter Pedro Leão nos traz as informações. Só este ano a CPFL registrou 1.500 ocorrências de desligamento da rede elétrica devido a pipas. Sobre a segurança com essa brincadeira, eu converso agora com o subcomandante da Guarda Municipal, Ezequiel de Oliveira. Ezequiel, quais são os cuidados que a pessoa deve ter ao soltar a pipa? Deve utilizar-se uma linha normal e jamais, em hipótese alguma, utilizar-se o cerol. Que o cerol ele pode vir a ferir alguém de forma fatal, como também ele pode ser prejudicado no caso de um contato desta linha com a parte de energia elétrica. E quais as recomendações, qual que é a multa que a pessoa leva se for pega com cerol? Além da fiscalização nossa que nós exercemos, seja através da ronda escolar ou no período diurno ou noturno das nossas viaturas, que fiscaliza e monitora esses espaços mais vulneráveis, deve haver a conscientização dos pais, para que os pais olhem pelos seus filhos, criança ou adolescente, se eles não estão praticando esse ato aí. É preferível que eles façam a fiscalização, eles corrijam, do que tenha a fiscalização da Guarda Civil juntamente com a fiscalização da Prefeitura e eles possam ser surpreendidos com esta multa. Esta multa ela é de R$1.000 e no caso de reincidência do adolescente ou quem estiver utilizando o cerol é de R$1.000 novamente. Porém, se o estabelecimento comercial estiver fazendo comércio, a multa é de R$1.000, na reincidência ela dobra para R$2.000 e na terceira ocorre o fechamento do estabelecimento. E se você conhece alguém que usa cerol, está vendo alguém na rua soltando pipa com cerol, pode fazer uma denúncia na Guarda Municipal. O telefone é o 3212-9400. Tá aí, 7h27 e a gente volta a falar com o repórter Renato Diniz, que continua no acesso à rodovia Raposo Tavares, ali na João Leme dos Santos, que liga Sorocaba a Salto de Pirapora, e vai nos trazer as últimas informações do trânsito. Renato. Fernando, a João Leme dos Santos bastante movimentada nesse começo de quarta-feira. Vamos observar aqui a movimentação. Esses carros fazendo a curva vão para a marginal da Raposo Tavares. E o movimento também é grande no sentido de Salto de Pirapora. Como a gente comentou no começo do jornal, o motorista enfrenta um pouquinho de dificuldade, tem que diminuir um pouco de velocidade. Quando tem mais caminhões na pista, o trânsito fica um pouco mais complicado, mas sem dificuldades nesse começo de manhã. E durante a madrugada de hoje, um homem perdeu o controle do veículo e bateu contra um barranco na rodovia de Ipatinga, na rodovia de Ipatinga em Sorocaba. Ele, de acordo com o Corpo de Bombeiros, precisou ser socorrido e levado ao hospital regional, mas teve ferimentos leves. Também serviço para os motoristas que vão trafegar e que trafegam normalmente pela região do Trujillo, em Sorocaba. Algumas ruas vão ter o sentido alterado pela Urbis. A rua Araçatuba passa a ter sentido único, que vai da General Osório até a rua Armando Salles. E a rua Tietê vai ter o sentido invertido. E nesta região, o motorista vai observar placas de trânsito e também a atuação de agentes, os amarelinhos da Urbis, que vão estar orientando os motoristas quanto a essas alterações que foram feitas em ruas do bairro Trujillo. Ok, Renato, a gente acabou de presenciar ali uma cena, o ciclista aí, passando aí atrás de você mesmo aí, ó, esse ciclista aí, ó, que o Eduardo Barros está acompanhando, isso, olha mesmo, olha a imprudência que ele acabou de cometer, atravessou na frente de um caminhão. Aí a gente
fala, né, a cena, ela é recorrente, depois o motorista é culpado, mas o pedestre e os ciclistas também participam e tem que colaborar, viu, Renato? Ó, a gente acabou de ver outra pedestre ali atravessando sem faixa, é muito, muito perigoso. Olha a quantidade de caminhões. Essa região aqui é bastante movimentada, inclusive tem alguns condomínios na beira da rodovia João Leme dos Santos e a gente não observa passarelas, mas existem sim algumas lombadas e também, como você disse, o pedestre, o ciclista também precisa ter essa conscientização, porque é possível sim atravessar em alguns momentos em que não está passando nenhum carro, né? É possível sim atravessar. Acho que no mínimo que poderia ter aí, viu, Renato, era uma faixinha de pedestre aí básica para orientar e educar os motoristas e os pedestres. Renato, obrigado pelas informações aí, um bom dia para toda a equipe, tá bom? Obrigado, Fernando, bom dia. Participe dos nossos telejornais, entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 3238-8804. Eu vou repetir, 3238-8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com o Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da rodovia João Leme dos Santos em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!